Olá, nosso foco sempre é bem-estar, certo? Hoje nós vamos falar do antídoto do bem-estar, que é a dor. Alguém gosta de sentir dor? Claro que não. Alguém já parou para pensar como a dor aparece e o que ela significa? Como estamos sempre falando de bem-estar e saúde, vamos ver uma explicação muito interessante de como podemos diminuir a intensidade das dores e nos sentirmos mais aliviados quando ela nos acomete. Achei curioso um conceito que eu vi de uma médica psicanalista e vou passar para vocês, pois achei que faz todo sentido o que ela coloca. Assim ela começa. O que significa a dor e como ela aparece? A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, mas ela mesma se questiona. E a dor não é um sinal de doença? Não. A dor é um sinal vital. Só sente dor quem está vivo e saudável. Toda vez que células morrem, o sistema central é avisado para compensar as células mortas e proteger o processo de retirada das células. O processo de retirada protege o organismo, por reflexo. Por exemplo, você toca a mão numa chapa quente. O que é que você faz? Você fica esperando. Será que está doendo? Será que eu vou me queimar? Não. O que é que você faz? Você retira automaticamente, sem pensar. O que é que aconteceu? Um reflexo. Então, a dor existe para proteger a integridade do corpo. Colchão mole dói? Claro. Ficar sentado muito tempo dói? Sim. Em pé muito tempo dói? Claro. Todo comportamento prejudicial ao seu organismo provoca a morte de células e, logicamente, a depender do número de células mortas, aparece a dor. Criança que nasce com síndrome da dor, ou seja, que não sente dor, eu nem sabia que isso existia, não resiste e acaba morrendo, porque o organismo não tem dispositivo de anunciar o que está errado. Então agora nós vamos definir a dor literalmente. Dor é um sinal fisiológico não patológico. A dor significa autopreservação. Outra pergunta muito curiosa. Todos sentem a dor com a mesma intensidade? Claro que não. E por que não? Ela diz, na medula existe uma região chamada gate control, que inclusive ela fala em inglês, que é um portão que abre e fecha, vamos dizer assim. E através dele passam os estímulos dolorosos. Toda vez que as células morrem, elas liberam substâncias que sensibilizam os nervos e conduzem os estímulos até a região central correspondente e nós interpretamos como dor. No meio do caminho existe esse portão. Se estiver todo aberto, você recebe todos os estímulos, ou seja, você sente mais dor. Se estiver meio aberto, metade dos estímulos que entram, menos dor. E assim sucessivamente. Não é curioso? Aí ficamos ainda mais. Eu fiquei ainda mais curiosa de ouvir o resto da explicação. E o que faz com que o portão se abra ou feche? Ela diz, no cérebro existe uma área chamada sistema analgésico central, sempre produzindo substâncias que, ao serem liberadas na corrente sanguínea, agem sobre o portão. Quanto mais substâncias liberadas, mais fechado está o portão. Quanto menos substâncias liberadas, mais aberto o portão. Entenderam? Aí vem a outra pergunta. E por que os organismos, nossos organismos, produzem mais ou menos substâncias? O sistema analgésico produz mais ou menos essas substâncias por causa da localização. No cérebro existem duas áreas distintas, chamadas neocórtex, neo de novo, e arqueocórtex, que é o velho, arqueo de velho. Se os estímulos estão localizados no arqueocórtex, a área mais interna do cérebro, que é o velho, o arcaico, mais primitivo, nós sentimos mais dor. A arqueo é a parte do cérebro que guarda tudo que temos em comum com os animais, por isso que é o mais primitivo, Por exemplo, os animais sentem dor? Claro. Os animais sentem medo? Sentem. Os animais têm os batimentos cardíacos? Claro. Sentem raiva? Agridem, brigam entre si? Tudo que fazemos que os animais fazem é o primitivo que está no arqueocórtex. O neocórtex, por outro lado, é situado numa área mais externa e que nos distingue dos animais. É considerado o nosso avanço evolucionário em cima de outros mamíferos. Tudo que nos diferencia deles.
Exemplo, nós fazemos cálculos, nós fazemos pintura, fazemos as artes de um modo geral. Então, o sistema analgésico está no arqueocórtex, que é o antigo. Lembram? Quando está muito ativo, eletricamente e metabolicamente falando, ele inibe a ação do sistema analgésico central. Quando está menos ativo, que é o arqueo, libera analgésico central para o neocórtex, fechando assim o portão e, logicamente, controlando a intensidade da dor. Sempre que aumenta a atividade no arqueo, que é o velho, inibe a liberação de substâncias e sente-se mais dor. Traduzindo e resumindo, que eu sei que é um pouco complexo. Toda vez que o homem se comporta como animal, a tendência é sentir mais dor. Por que acreditei nessa ideia? Eu própria tenho uma experiência que vivi e faz todo sentido com que a ideia que ela passa aqui. Exemplo, eu adoro fazer minha sobrancelha. Já estou acostumada, faço sempre, não sinto dor nenhuma. Um dia eu marquei com uma pessoa que eu não conheço, muito longe do lugar que eu moro, e eu não sabia chegar lá. Fui com uma pessoa tentando me ajudar e chegou lá, a gente não conseguia chegar, fiquei nervosa e não tinha lugar para estacionar, e a mulher me deu pressa, dizendo que eu não podia me atrasar, ou seja, eu fiquei super nervosa, me irritei, xinguei o trânsito, xinguei o estacionamento. Resultado, cheguei lá com meu arqueocórtex super desenvolvido. O que é que aconteceu? Senti tanta dor que eu chorei. As lágrimas desciam fazendo a sobrancelha e nunca tinha me acontecido isso. Achei uma explicação super lógica para o que a gente está falando agora. O contrário também acontece quando a gente concentra as atividades no neocórtex, que deve ser sempre o comportamento do ser humano. O motivo de nós estarmos aqui, falando do bem-estar, porque libera o sistema analgésico central e sente-se menos dor. Concentrar a atividade cerebral no neocórtex é liberar mais atividades prazerosas e mais humanas, como o perdão, a paciência, a gratidão, a solidariedade, o amor ao próximo. E aí a gente vai viver de bem, saudável e com saúde. E aí, gostaram? Eu, para compreender esse texto, tive que ouvir umas 10 vezes. Espero que você queira compreender também e insista na escuta. E eu vou fazer um único fechamento aqui. Diferenciar a escuta do ouvido. Ouvir e escutar. Ouvir faz parte do órgão, do ouvido. E a escuta é quando passa pelo nosso sistema, de apreensão do conhecimento e vai até o nosso inconsciente. Então eu espero que vocês leiam. Por isso que a gente não pode ler um texto só uma vez, que passa só no nível do superficial, que é 5% no nosso consciente. Palmas, espero que façam bom proveito desse texto.